Por que o Pink Floyd deixou Syd Barrett sozinho? É verdade que ele tinha enlouquecido? Por que eles não o reconheceram quando o viram novamente? Bom, é sobre isso que vamos falar neste relatório, sobre isso e muitas outras coisas. Syd Barrett fundou e liderou originalmente o Pink Floyd. Sua visão única da música e criatividade foram as faíscas que moldaram a banda que revolucionaria tudo. Sua genialidade e sensibilidade apareceram em seu trabalho como compositor, guitarrista e vocalista. Barrett alimentou seu entorno com letras originais e uma perspectiva única na hora de dar vida às suas músicas. Seu estilo experimental e inovador na guitarra, assim como sua visão de mundo surrealista, moldaram a identidade do Pink Floyd nos primeiros anos. Embora todos previssem um grande futuro, sua carreira foi breve. Por questões de saúde mental e fatores externos, ele saiu da banda em 1968. Apesar de cultuado como músico, ficou claro que ele já não era o mesmo. De repente, a cabeça de Syd mudou e ele virou um verdadeiro enigma. Sua versatilidade pareceu se apagar, seus pensamentos se desvaneceram e as palavras começaram a escapar dele, como se perdessem no caminho que ia do seu cérebro até as suas cordas vocais. Quando falava, o que era raro, não conseguia articular frases coerentes. O lugar onde ele podia ser encontrado era nas profundezas das florestas de sua loucura, florestas onde ele permaneceu até o fim. Em 7 de julho de 2006, o dia em que Syd Barrett morreu. Mas antes de começar, gostaria que me contassem se conheciam Syd Barrett, se ouviram algumas de suas músicas, qual vocês acham que foi a melhor música dele? E também, expandindo um pouco mais para o Pink Floyd, gostaria que me contassem qual vocês acham que foi o melhor disco do Pink Floyd. Quero ler os comentários de vocês aqui embaixo, peço que deixem o like, se inscrevam, ativem as notificações e sugiram ideias para futuros vídeos no canal. Agora sim, vamos começar. Em 5 de junho de 1975, os membros do Pink Floyd estavam gravando um novo disco, Wish You Were Here, no estúdio Abbey Road. Os engenheiros de som e os funcionários do local iam e vinham atrás das mesas de som, enquanto os membros da banda trabalhavam em uma das músicas. Eles notaram que o homem robusto, de cabeça raspada, olhar perdido e sacola plástica na mão, não era funcionário do estúdio. No começo, eles não o reconheceram, mas depois, pouco a pouco, as lembranças os levaram à verdadeira identidade daquela pessoa com o olhar perdido. Era realmente Syd Barrett. Os integrantes do Pink Floyd reagiram com perplexidade, incredulidade e tristeza. Eles ficaram em estado de choque. Roger Waters foi o que mais se machucou ao vê-lo daquele jeito. Ele começou a chorar. Richard Wright continuou sem reconhecê-lo. Nick Mason ficou chocado com sua mudança física. E segundo escreveu em sua biografia, ele não parecia ter amigos. Sua conversa era intermitente e não se entendia muito o que ele dizia. Eles viam à sua frente o homem que 10 anos antes cofundou a lendária banda londrina e de quem se despediram sem pena nem glória, em um momento amargo. Dizem que Syd chegou quando seus ex-companheiros mixavam Shine On You Crazy Diamond. Essa era uma música sobre ele, inspirada nesse diamante louco que era o seu cérebro. Aquela seria a última reunião dos 5 membros do Pink Floyd. Mas não vamos nos adiantar antes de saber como tudo terminou. É necessário que comecemos pelo começo. Roger Kidd Barrett nasceu em 6 de janeiro de 1946 em Cambridge, Inglaterra. Seus pais eram Max Barrett e Winifred Heaps. Roger cresceu rodeado de irmãos, ao todo eram 5 filhos. Seus pais sempre incentivaram Roger em sua paixão por música e arte. Aos 7 anos, o menino venceu uma competição de dueto de piano com sua irmã Rosemary, ganhando mais confiança em si mesmo. Por sua vez, tornou-se habitual sua participação em concursos de poesia. Roger era muito habilidoso com as palavras, sabia expressar sentimentos profundos e passava horas divagando em seus diários pessoais. Dos 11 aos 16 anos, o jovem cursou o ensino médio Cambridgeshire High School for Boys, em Hills Road, também conhecida como O Condado.
A escola tinha uma tropa de escoteiros que Roger acompanhava com interesse. Ele era um imitador nato e divertia os amigos imitando personagens famosos, como o comediante Sid James. Foi então que um de seus colegas escoteiros, chamado Brian Boydell, deu a Roger o apelido de Sid. Roger. Ele ficou encantado. Sid era um nome de que gostava muito e com o qual se identificava. Porém, uns 3 ou 4 anos depois, Roger soube de um baixista chamado Syd Barrett. Isso o desanimou. Ele queria se dedicar à música e se destacar. O que menos precisava era ter o mesmo nome que outro músico. Para não perder o Sid que tanto gostava, decidiu adicionar o Icra ao apelido para evitar confusões. O pai de Sid, Max, morreu no fim do ensino médio dele. Na entrada em seu diário daquele dia só se podia ver uma linha: "Querido diário, papai morreu hoje. A perda lhe custou muito caro." 3 dias depois, ele, angustiado, disse à namorada Libby que poderia escrever um livro sobre os méritos do pai. Muitos dizem que os amigos que a gente faz na escola primária, os verdadeiros amigos, permanecem por muito tempo. Isso se confirmou com Sid e um tal Roger Waters, que ele conheceu em seus primeiros passos no mundo do tempo. Na adolescência, conheceu David Gilmour e seus caminhos se cruzaram várias vezes. Esses 3 músicos posteriormente se tornaram os principais líderes criativos do Pink Floyd. Antes, Sid, inquieto, estudou em várias instituições. Ele se tornaria uma figura boêmia, destacada e popular na cena musical. Em Cambridge, ele se nutriria das mais variadas influências e faria parte de alguns grupos. Ele não sabia, mas estava se preparando para fazer história. No verão de 1965, Barrett começou a consumir drogas com seus amigos intelectuais. A introspecção induzida pelo dietilamida do ácido lisérgico e outras substâncias que expandem a consciência levou muitos em seu círculo a se tornarem seguidores de uma seita do sikhismo conhecida como Sandmat, que significa literalmente Caminho dos Santos. Essa religião, surgida no século XIII na Índia, adota um código moral rígido e princípios de abstinência. Um por um, os jovens boêmios de Cambridge fizeram peregrinações à Índia e voltaram profundamente transformados. Eles cortavam o cabelo, trocavam as roupas hippies por ternos, conseguiam empregos, adotavam dieta vegana, deixavam de beber, fumar, usar drogas e só se casavam para sexo reprodutivo. Sid, que mais tarde ficaria conhecido por seu relacionamento desenfreado com os psicoativos, quase se juntou a eles. Barrett, 19 anos, foi a um hotel em Londres para ser admitido pelo líder da seita, um mestre guru chamado Maharaj Charan Singh Ji. Naquela época, era raro o mestre rejeitar alguém, mas ele recusou Sid. Ele disse que o pedido dele para ser iniciado era emocional e não se baseava em uma investigação espiritual genuína. Enquanto todos estavam nessa sintonia, ele teve que lidar com a rejeição. O que teria ocorrido com Barrett se, naquela época, ele fosse adepto da meditação e só bebesse água? Talvez ele tivesse vivido mais, talvez tivesse vivido melhor. Isso nós não sabemos, mas temos uma certeza. A história da música teria faltado um gênio. Na volta para Cambridge, Syd Barrett tocou guitarra com The Hollering Blues, que virou Those Without em 1965. Já Roger Waters criou a banda Sigma Six com colegas da universidade como Richard Wright e Nick Mason. Com a saída de 2 membros da Sigma Six, Sid e Rado Bob Close puderam se juntar ao grupo. Essa foi a primeira formação do Pink Floyd. Eles gravaram 6 músicas que ficaram esquecidas até ressurgirem 50 anos depois. Eles não sabiam que o que estavam gravando no início iria significar tanto para os amantes do rock. Depois de algumas mudanças na formação e no nome, a banda finalmente se estabeleceu com a seguinte formação: Barrett, Mason, Waters, Wright. O nome? Sugerido pelo próprio Sid Pink Floyd? A banda foi citada pela primeira vez na imprensa em um artigo da Melody Maker em julho de 1965. Uma entrevista sueca de setembro de 67. Barrett explicou que o nome Pink Floyd vem de 2 cantores de blues da Geórgia, Pink Anderson e Floyd Council.
Depois debateram se isso era verdade, mas essa é outra história. O essencial é que alguns já comentavam o nome da banda, e com esses poucos foi o suficiente para que a bola começasse a rolar. Era questão de tempo para que todo mundo falasse deles. O Pink Floyd, também chamado The T-Set, ainda era uma banda de meio período, o que permitiu a Sid viajar à França em agosto de 1965 com David Gilmour. Lá, ele visitou a casa de Pablo Picasso e foi preso por tocar na rua, entre outros motivos. Ele também continuaria dando vazão à sua curiosidade. Novas drogas e sons abundantes depois mudaram o projeto musical dele com os colegas. A proposta musical do Pink Floyd se baseava nos sons do blues e do R&B americano. Mas foi o surgimento de uma cena psicodélica que surpreendeu todo o Reino Unido. Com essas bases, Syd Barrett deixou fluir sua interpretação e transformou suas ideias em algo único. Ao longo de 1966, a banda aperfeiçoou suas habilidades em suas apresentações ao vivo, frequentemente improvisando por longos minutos. Nessa época, eles participaram de shows organizados pela nova London Free School. Naqueles anos, a luz do Pink Floyd vinha de Sid e sua icônica guitarra espelhada. Ele modificou sua Fender Squier branca original com plástico adesivo para dar a ela um novo corpo prateado e depois colocou 15 discos refletivos nela. A guitarra estreou no show no All Saints Church Hall em 14 de outubro e se tornou um verdadeiro marco. O motivo? Sempre que um refletor a iluminava, a guitarra devolvia um brilho ainda mais intenso, ofuscando todos. Claramente, naquele momento, Sid era uma espécie de feiticeiro musical, mas a magia não duraria para sempre. Pink Floyd logo virou a principal banda da cena underground, graças ao aumento de seus seguidores. Em outubro de 1966, Pink Floyd criou a Black Hill Enterprises com os empresários Peter Jenner e Andrew King. Nesse mesmo dia, eles entraram em um estúdio e gravaram uma versão inicial de Interstellar Overdrive, que foi usada como trilha sonora para o filme experimental de Anthony Stern, São Francisco. Essa música de mais de 9 minutos foi criada por toda a banda. A maioria das primeiras gravações eram músicas de Sid, que se destacou como o inovador criativo do grupo. Em 1960, Floyd assinou um contrato com a Electric and Musical Industries Records e lançou 2 singles, Arnold Lane e See Emily Play, ambos escritos por Sid na primeira metade do ano. Logo começaram a trabalhar em seu álbum de estreia, The Piper at the Gates of Dawn, nos estúdios Abbey Road, coincidindo com as gravações de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles. No final de abril, Pink Floyd foi a atração principal do 14-hour Technicolor Dream, no Alexander Palace, proporcionando aos presentes uma experiência incrível. E eles fizeram sexo? Em maio, a banda foi convidada para tocar em um prestigioso concerto com plateia sentada no Queen Elizabeth Hall, em South Bank, Londres. Aproveitando os recursos do local, eles incluíram no show um sistema de som de 360 graus e projeções de filmes sincronizadas com as notas. Esses elementos se tornariam marca registrada do futuro Pink Floyd. Todos concordavam que S&D estava no auge da vanguarda e ninguém previu seu final estrondoso. Veja Emily Brincar teve destaque nas paradas. E Pink Floyd apareceu como convidado no popular programa de televisão Top of the Pops em 3 ocasiões. Na última aparição, S&D apresentou sérios problemas de forma repentina, possivelmente devido ao uso de drogas psicodélicas. Roger Waters recorda: aconteceu muito rápido com S&D, ele mudou de um dia para o outro. Cartas de desculpas foram escritas e shows importantes cancelados. A banda precisou pausar por conta dos episódios de desequilíbrio mental de S&D. Isso coincidiu com o lançamento do álbum de estreia deles no início de agosto, e lançou uma sombra escura sobre o que deveria ter sido um momento de triunfo. The Piper at the Gates of Dawn, composto principalmente por S&D, é considerado um dos melhores álbuns psicodélicos britânicos. S&D. Ele começou a desenvolver uma personalidade mais problemática, como se tivesse passado por algum tipo de ponto de inflexão. Foram gravados 2 singles, mas ambos foram arquivados, devido à sua natureza enigmática e potencial não comercial. Nos primeiros anos,
o Pink Floyd trabalhou duro em turnês, preparando vários instrumentais potentes e marcantes. O público, repetidas vezes, se rendia aos seus pés, mas foi durante uma turnê nos Estados Unidos que Sid chegou ao fundo do poço. O comportamento errático e a falta de confiança em geral de Barrett tinham se tornado um problema para a banda. Em muitos shows, ele tocava só um acorde, desafinava a guitarra até afrouxar as cordas ou apenas observava a multidão. Muitas vezes ele nem aparecia no horário combinado. Devido ao declínio de Barrett, a banda achou necessário contratar David Gilmour, antigo amigo de Cambridge, para substituí-lo nos shows. Eles não queriam expulsá-lo totalmente, só mantê-lo como membro de estúdio e compositor principal. Quando o Pink Floyd se reuniu em 1968, para um de seus primeiros ensaios como quinteto, Barrett compartilhou uma nova composição. A música parecia simples, mas a banda ficou confusa quando tentou acompanhar. Pediram para Barrett repetir Sid fez, mas agora a melodia e a estrutura mudaram. Diante do olhar intrigado dos outros músicos, o guitarrista continuou mudando de versão uma vez após a outra. Essa seria a última sessão, o último ensaio de Barrett com o Pink Floyd. Aquela música nunca foi gravada. Depois de algumas apresentações como quinteto, a banda decidiu não buscar Sid Barrett no caminho para Southampton. Oficialmente, em março de 1968, eles haviam se separado dele. A Black Hill Enterprises decidiu ficar com Sid como artista solo. A Harvest, nova gravadora de Emmett, apoiou um projeto solo de Barrett, e Sid gravou durante um ano, The Madcap Logs. The Madcap Logs só seria lançado em janeiro de 1970. Foi bem recebido e vendeu razoavelmente bem para os padrões da época. Então Emmett decidiu gravar um segundo disco. As gravações do álbum iniciaram em 26 de fevereiro de 1970, produzidas por David Gilmour, Richard Wright nos teclados e Sherry Shirley, do Humble Pie, na bateria. Ensaios adicionais ocorreram em abril e julho. O álbum foi lançado em novembro de 1970, sendo o último de Sid Barrett. Sid quase não teve atividade musical fora do estúdio nesse período. Em 24 de fevereiro de 1970, Sid apareceu no programa de rádio Top Gear, da British Broadcasting Corporation, de John Peel, tocando 5 músicas, das quais apenas uma havia sido lançada anteriormente. David Gilmour e Sherry Shirley também acompanharam Sid em seu único show ao vivo durante esse período, em 6 de junho de 1970. O trio tocou 4 músicas no Olympia Exhibition Hall, em Londres, como parte de um festival de música e moda. Sid fez uma última aparição na British Broadcasting Corporation Radio, gravando 3 músicas. Depois disso, ele só voltou a subir em um palco em 26 de janeiro de 1972, quando participou de uma jam session improvisada de 30 minutos com a banda de apoio. Deu tão certo que no dia seguinte Barrett se juntou a eles. A Boogie Band deu espaço para ele e mudou o nome para Stars. A banda fez sua estreia em 5 de fevereiro de 1972 no Dandelion Coffee Bar, em Cambridge. Eles se apresentaram lá várias vezes nas semanas seguintes, incluindo ao ar livre na Praça do Mercado. Eles se saíram bem por um tempo, porém após a química entre eles acabar em um show, a ilusão de futuro se desfez diante deles. A banda sabia que não ia bem e dias depois Sid se separou. Pouco tempo depois ele deixou a música para sempre, mas antes precisava ver seus ex-companheiros. Pink Floyd estava saboreando o sucesso de seu último disco, The Dark Side of the Moon, que havia recebido grandes elogios da imprensa e as pessoas estavam ouvindo cada vez mais. Em 5 de julho de 1975, a banda estava gravando o que seria seu último álbum, Wish You Were Here, no estúdio Abbey Road. Nesse dia, eles também receberam uma visita especial. Sid apareceu no Abbey Road de surpresa, num caso curioso de precisão aleatória. Ele chegou enquanto a banda trabalhava em Shine On You, You, Crazy Diamond, música dedicada a ele. No início,
Os integrantes do Pink Floyd tiveram dificuldade para reconhecê-lo devido à mudança completa em sua aparência física. Quando descobriram que era realmente Sid, as emoções vieram à tona. E é assim que nossa história volta ao começo. Um deles tentou quebrar o gelo perguntando sobre o ganho de peso de Sid, e ele respondeu. Naquela época, Barrett tinha 29 anos, no entanto. Sua aparência era a de um homem muito mais velho. Em meio a cumprimentos e piadas, Roger Waters pediu sua opinião sobre a música em que estavam trabalhando. Shine on You, Crazy Diamonds. Todos estavam ansiosos, já que era uma homenagem para ele. Ninguém tinha contado isso a ele, então para Sid era só mais uma música. O ex-guitarrista parecia não sentir nenhuma conexão com a música. A única coisa que disse foi que a composição soava um pouco fora de moda. Diante desse comentário, Sid disse que ficava feliz em prestar seus serviços e que estava pronto para fazer sua parte, mas com muita sutileza. Disseram que já estava tudo gravado. Depois disso, Sid desapareceu sem dizer nada. Tão estranhamente quanto tinha chegado, ele foi embora sem se despedir, e essa foi a última vez que viu seus amigos. Só anos depois, Waters contou que o viu saindo com sacolas das lojas. Harold, mas diz que quando Sid o reconheceu, saiu correndo assustado. Em agosto de 1974, Peter Jenner convenceu Sid a retornar aos estúdios Abbey Road para tentar gravar outro álbum, mas pouco saiu dessas sessões. Sid se retirou da indústria da música e acabou escolhendo voltar para Cambridge para abraçar sua nova vida como pintor. Bem, acho que eventualmente me tornei pintor, disse Barrett em uma entrevista. Apesar de produzir pouca música, Sid encontrou consolo na criação até o fim. Suas obras eram variadas, desde padrões geométricos até aquarelas naturalistas e pinturas em madeira. Mas seu amor pela arte ia além da execução. Ele a estudava profundamente, visitava galerias e museus em busca de inspiração. Ele chegou a escrever um livro de mais de 100 páginas sobre o tema, cobrindo das pinturas rupestres aos dias atuais. Com detalhes minuciosos, ele reuniu muitos nomes e datas de outros livros, mostrando dedicação e paixão pelo tema. No entanto, esse manuscrito nunca foi destinado à publicação. Barrett fez isso estritamente para seu próprio prazer, uma expressão a mais de seu mundo interior. Barrett, o artista e estudioso, deixou um legado que transcende sua curta vida e continua inspirando outros até hoje. Após algum tempo, Sid sumiu do público e virou um mistério. Sabe-se, ou pelo menos é o que dizem. Dizem que ele passou por vários hotéis em Londres antes de estabelecer sua residência principal, no exclusivo complexo de apartamentos Chelsea Clusters. Enquanto estava lá, ele passava seus dias gastando uma quantia exorbitante de dinheiro em artigos de luxo. Como é de se esperar, depois de um tempo o dinheiro acabou. E o que ele fez então? Ele presenteou móveis, TVs, guitarras e fitas de gravação, antes de arrumar cuidadosamente seus pertences selecionados em uma pequena bolsa de viagem. Deixando para trás apenas um cesto de roupa suja, o ex-astro partiu mais uma vez para a casa de sua mãe em Cambridge. Também comentam que ele caminhou 50 milhas até a casa de sua mãe só porque queria comer um bolo, em um ato que deixou todos perplexos. Sua irmã, que viu sua chegada, disse que ele tinha tantas bolhas nos pés que precisaram ajudar para evitar infecções. Em uma reviravolta surpreendente, em 1988, a EMI Records lançou um álbum com takes descartados e material inédito de Syd Barrett, gravados entre 1968 e 1970. Esse trabalho, chamado Opel, trazia uma faixa importante que foi excluída do aclamado The Madcap Logs. Foi emocionante para os fãs de Syd, que agora podiam ouvir novas músicas antes ocultas por tanto tempo. Mas isso não foi tudo. Syd Barrett também fez outra mudança significativa em sua vida. Decidiu voltar a usar seu nome de nascimento, Roger Barrett, matando definitivamente seu alter ego roqueiro para sempre. Foi um momento de introspecção e reflexão para Syd, que estava buscando sua verdadeira identidade em meio à fama, à confusão. Foi.
Em 7 de julho de 2006, uma notícia abalou profundamente os fãs de Pink Floyd. Barrett havia morrido devido a um câncer de pâncreas. Junto com isso, outros diagnósticos foram divulgados. O homem tinha diabetes há 8 anos. Ele tinha esquizofrenia provocada pelo seu vício em dietilamida do ácido lisérgico, possuía um transtorno bipolar e estava dentro do espectro do autismo. A notícia da morte de Roger Sid Barrett deixou um vazio no coração dos amantes da música. Em 2007, ocorreu um emocionante tributo no Barbican Theatre, em Londres, comissariado por Nick Laird-Close e Joy Boyd, onde David Gilmour, Richard Wright e Nick Mason interpretaram Arnold Layne em sua homenagem. Outros músicos também homenagearam Sid Barrett nesse concerto, como Roger Waters, Damon Albarn e Kevin Ayers. Em 2010, a Electric and Musical Industries Records lançou An Introduction to Sid Barrett, uma nova coletânea que reuniu pela primeira vez em um álbum faixas do Pink Floyd de Sid e trabalho solo. Em março de 2011, a Essential Works lançou o livro Barrett, o companheiro visual definitivo, escrito por Russell Beecher e Will Shatters. Eles se basearam em uma extensa pesquisa para mostrar o trabalho e a vida de Barrett. Um detalhe não menos importante que eu não quero deixar passar é que quando foram buscar seus pertences, encontraram um monte de manuscritos de Sid. Será que entre essas folhas estava o livro que ele havia prometido escrever sobre seu pai? Que outras coisas estariam entre essas linhas? Incoerências, genialidades, delírios de uma mente febril ou grandes revelações? O que vocês acham sobre isso? Quero que deixem escrito aqui embaixo. O que vocês acham que encontraram nesses manuscritos? Por ora, ouvimos Shine On You, Crazy Diamond e refletimos sobre a breve e intensa carreira desse músico que se tornou pintor, artista inclassificável que segue atraindo novas gerações. Esse diamante bruto cujos brilhos são tão admiráveis quanto misteriosos. Encerramos o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado da história de Sid Barrett. Se gostaram, deixem like, inscrevam-se e ativem notificações. Convido vocês a sugerirem temas para vídeos futuros no canal e deixo aqui opções para continuarem maratonando. E sem mais nada a dizer, me despeço. Meu nome é Magnus Mephisto e este foi o El Dia aqui. Dia.